Prólogo. A pergunta que nunca foi respondida. Existe uma pergunta que por muitos anos ficou esquecida dentro das discussões espiritualistas, esotéricas e até ufológicas. Uma pergunta que quase ninguém conseguiu responder de maneira realmente convincente. Onde os Anunnakis entram na história dos exilados de Capela? Porque normalmente essas duas narrativas sempre foram apresentadas separadamente. De um lado, os Anunnakis, os supostos deuses antigos da Suméria, seres associados à engenharia genética, mineração de ouro e criação das primeiras estruturas civilizatórias da Terra. Do outro, os exilados de Capela, consciências vindas de uma civilização extremamente avançada, que teria entrado em colapso moral e espiritual, sendo posteriormente transferida para a Terra. Mas existe um problema nisso tudo. Se os capelinos vieram para a Terra, vieram encarnar em quê? Porque a Terra primitiva daquela época ainda era extremamente limitada. A humanidade existente era rudimentar, instintiva, pouco desenvolvida intelectualmente. Então, como teria ocorrido esse salto gigantesco da consciência humana? E foi exatamente essa pergunta que começou a me incomodar profundamente. Curiosamente, enquanto eu refletia sobre isso, assisti recentemente a um programa abordando justamente os exilados de Capela. A narrativa era interessante, bem construída. Mas em determinado momento alguém fez uma pergunta no chat que imediatamente chamou minha atenção. Onde entram os Anunnakis nessa história? E naquele instante algo começou a se conectar dentro da minha mente, porque talvez o problema nunca tenha sido escolher entre uma narrativa ou outra. Talvez ambas façam parte do mesmo processo. Talvez estejamos olhando para peças separadas de um quebra-cabeça muito maior, porque quanto mais observamos antigos relatos sumérios, teorias sobre os Anunnakis e os estudos espiritualistas sobre Capela, mais percebemos algo extremamente curioso. As linhas temporais parecem convergir. Segundo antigas interpretações sumérias, os Anunnakis teriam chegado à Terra muito antes dos exilados capelinos. E aqui começa uma possibilidade profundamente intrigante. A Terra já possuía vida humana primitiva, mas ainda extremamente limitada em termos de consciência e desenvolvimento intelectual. Então surge a pergunta inevitável: e se os Anunnakis não tiverem criado o ser humano do zero, mas alterado geneticamente aquilo que já existia? Porque isso explicaria algo extremamente estranho na história humana: o salto evolutivo abrupto. De repente, a humanidade parece acelerar dramaticamente. Linguagem, arquitetura, organização social, astronomia, simbolismo, consciência abstrata. Como se algo tivesse impulsionado violentamente a evolução humana. E talvez os Anunnakis tenham sido justamente esse fator de aceleração. Mas aqui existe um detalhe extremamente importante. Eu não acredito que os Anunnakis tenham vindo à Terra com a intenção consciente de preparar um planeta para os capelinos. Isso seria simplista demais. Na verdade, talvez eles próprios estivessem apenas seguindo seus interesses: exploração, recursos, mineração, expansão, experimentação genética. Mas talvez exista algo maior por trás disso tudo. Porque dentro de muitas correntes espiritualistas existe a ideia de que inteligências superiores atuam através de sincronismos e convergências, não necessariamente através de ordens diretas, mas através do alinhamento de acontecimentos. E se enquanto os Anunnakis alteravam geneticamente a humanidade primitiva por seus próprios interesses, a espiritualidade superior já soubesse que, no futuro, a Terra precisaria receber consciências exiladas de Capela. Percebe como isso muda completamente a narrativa? Os Anunnakis não seriam os mesmos seres que os capelinos, e os capelinos não seriam os criadores biológicos da humanidade. Cada grupo teria exercido uma função diferente dentro de um processo muito maior. Os Anunnakis poderiam ter preparado os corpos, enquanto os capelinos trouxeram as consciências, e talvez tenha sido exatamente dessa convergência que nasceu a humanidade moderna. Uma humanidade carregando instintos primitivos da Terra, genética acelerada, consciências exiladas em reconstrução espiritual. Talvez isso explique por que o ser humano parece tão dividido internamente, porque ao mesmo tempo em que somos capazes de criar arte, desenvolver ciência, buscar transcendência, amar profundamente, também carregamos violência, ego, destruição, ambição, sede de controle. Como se existisse dentro da humanidade um conflito ancestral nunca resolvido. E talvez esse conflito tenha começado muito antes das primeiras civilizações humanas. Talvez ele tenha começado nas estrelas. Ao longo deste estudo vamos explorar os Anunnakis,
a engenharia genética antiga, a preparação da Terra, o colapso de Capella, a chegada dos primeiros exilados, o nascimento da humanidade moderna e a possível repetição desse mesmo ciclo nos dias atuais. Mas, acima de tudo, vamos refletir sobre uma pergunta extremamente desconfortável. E se a humanidade não for resultado apenas da evolução biológica, mas de uma convergência entre genética, consciência e um antigo processo de reconstrução espiritual? Porque talvez a verdadeira origem da humanidade seja muito mais complexa do que fomos ensinados a acreditar. Antes de continuarmos este estudo, eu recomendo fortemente que você assista ao material anterior que deixarei na descrição deste vídeo, porque esta produção funciona como uma continuidade direta do estudo sobre os exilados de Capella. Muitas das peças que começaremos a conectar aqui nasceram naquele primeiro conteúdo, e sinceramente, fico muito feliz que você tenha chegado até este ponto, porque este não é um conteúdo comum. Tudo o que estou trazendo aqui é resultado de décadas de estudo, observação, leituras, pesquisas espiritualistas, arqueologia alternativa, simbolismos antigos e principalmente da tentativa de conectar fragmentos espalhados em diferentes narrativas que, isoladamente, parecem incompletas, mas juntas começam a formar algo muito maior. O objetivo aqui não é impor verdades absolutas, mas abrir espaço para reflexão, questionamento, investigação, porque talvez a humanidade tenha perdido partes importantes da própria história ao longo do tempo. E talvez somente agora muitas dessas peças estejam começando lentamente a se reconectar. Então já aproveite para fazer parte do canal, porque os próximos estudos vão aprofundar ainda mais temas ligados aos Anunnakis, aos exilados de Capella, às antigas civilizações, à consciência humana, à transição planetária e aos possíveis ciclos ocultos da humanidade. E talvez, quanto mais avançarmos, mais perceberemos que muitas histórias antigas nunca foram apenas mitos. Agora, sem mais delongas, vamos prosseguir. Parte 1. A Terra antes da humanidade moderna. Muito antes das primeiras civilizações surgirem, a Terra era um mundo extremamente diferente do que conhecemos hoje. Não existiam cidades, não existiam templos, não existiam impérios. A humanidade ainda caminhava lentamente entre o instinto e a sobrevivência. Os antigos hominídeos viviam conectados quase exclusivamente às necessidades mais básicas da existência: caçar, proteger território, buscar alimento, sobreviver ao ambiente hostil. A consciência humana ainda era extremamente limitada. Existia inteligência, mas uma inteligência primitiva. Uma percepção muito mais ligada ao corpo do que à reflexão, muito mais próxima do impulso do que do pensamento elaborado. Aqueles seres observavam o mundo ao redor, mas ainda não demonstravam aquilo que mais tarde definiria a humanidade moderna. Não havia grande desenvolvimento simbólico. Não havia espiritualidade estruturada. Não havia arquitetura complexa. Não havia linguagem sofisticada. A evolução acontecia lentamente, muito lentamente. Milhares de anos pareciam produzir mudanças pequenas demais, como se a humanidade estivesse presa em um longo estágio inicial de desenvolvimento. E talvez isso seja uma das coisas mais intrigantes quando observamos a história antiga da Terra, porque em determinado momento, algo parece mudar drasticamente. A humanidade começa a acelerar. A mente humana começa a expandir rapidamente. Surge organização social, surge linguagem mais sofisticada, surge simbolismo, surge observação astronômica, surge consciência abstrata, como se algo tivesse despertado dentro do ser humano. E é exatamente aqui que nasce uma das maiores perguntas da história humana: o que provocou essa aceleração? Porque, segundo muitas linhas alternativas de estudo, a Terra já possuía corpos humanos primitivos, mas talvez ainda não possuísse aquilo que chamamos de consciência expandida. Os corpos existiam, mas a mente humana ainda parecia limitada a uma experiência extremamente instintiva. E talvez tenha sido justamente nesse ponto da história que algo começou a interferir diretamente no destino da humanidade. Algo que alteraria para sempre a evolução do planeta Terra. Porque logo depois desse longo período de evolução lenta, algo aconteceu que acelerou drasticamente a evolução humana. Parte 2. A chegada dos Anunnakis. Em algum momento extremamente antigo da história da Terra, algo parece ter mudado drasticamente o rumo da humanidade. Diversas tradições antigas começaram a falar sobre seres vindos dos céus, entidades associadas ao conhecimento, à engenharia, à organização das primeiras civilizações.
E entre todas essas narrativas antigas, talvez nenhuma seja tão intrigante quanto os relatos da antiga Suméria, considerada por muitos estudiosos uma das primeiras grandes civilizações organizadas da humanidade. A Suméria deixou registros extremamente curiosos sobre seres chamados Anunnakis. Segundo antigos textos sumérios, esses seres teriam descido dos céus e passado a interferir diretamente no desenvolvimento humano. Mas aqui é importante separar fantasia moderna de investigação simbólica, porque durante muito tempo os Anunnakis foram transformados em personagens caricatos de ficção científica, como se fossem apenas alienígenas espaciais, atravessando o universo em naves metálicas. E talvez essa visão simplifique demais algo muito mais complexo. A ideia mais profunda não é imaginar criaturas cinematográficas, mas inteligências extremamente avançadas, civilizações muito mais antigas que a humanidade terrestre daquele período, seres capazes de compreender engenharia biológica, manipulação genética, organização social, mineração avançada, estruturas civilizatórias. Segundo algumas interpretações desses antigos registros, os Anunnakis teriam chegado à Terra movidos principalmente por interesses próprios, entre eles a exploração de recursos minerais, especialmente o ouro. E aqui existe algo extremamente curioso. Diversas tradições antigas associam o ouro não apenas à riqueza, mas também a propriedades energéticas e tecnológicas. Isso levanta inúmeras especulações sobre por que um recurso aparentemente comum teria despertado tanto interesse. Mas independentemente das interpretações, existe um ponto central que começa a chamar atenção. A humanidade primitiva da época ainda era extremamente limitada. Os hominídeos existentes possuíam baixa capacidade intelectual, pouca organização coletiva, comunicação rudimentar, consciência ainda profundamente instintiva. E segundo essas narrativas, isso teria criado um problema, porque os Anunnakis precisavam de uma forma mais eficiente de interação e trabalho na Terra. E é exatamente aqui que surgem as teorias sobre manipulação genética. A ideia de que os Anunnakis não criaram o ser humano do zero, mas alteraram geneticamente uma espécie já existente no planeta. Isso muda completamente a perspectiva, porque a humanidade moderna deixaria de ser apenas resultado de uma evolução totalmente linear e passaria a carregar interferências externas no próprio processo biológico. Segundo essas interpretações, os Anunnakis teriam começado um processo de engenharia genética extremamente sofisticado, não apenas modificando o corpo físico, mas acelerando capacidades cognitivas. A mente humana começou lentamente a se expandir, a linguagem evoluiu, a organização social aumentou, o pensamento simbólico começou a surgir, a percepção abstrata se fortaleceu, como se a humanidade tivesse recebido um impulso abrupto em sua evolução. E talvez seja exatamente isso que torna esse tema tão fascinante, porque quando observamos a história antiga da humanidade, percebemos que certos saltos evolutivos parecem rápidos demais. Civilizações começam a surgir repentinamente, conhecimentos astronômicos aparecem de forma inesperada, estruturas organizadas começam a se desenvolver, como se algo tivesse acelerado o processo humano. Mas existe um detalhe extremamente importante. Talvez os próprios Anunnakis não compreendessem completamente aquilo que estavam ajudando a construir, porque enquanto realizavam seus interesses na Terra, outro acontecimento gigantesco já começava silenciosamente em outro ponto do cosmos. Capella caminhava lentamente para sua queda. E talvez seja exatamente aqui que as duas histórias finalmente começam a se conectar. Porque enquanto os Anunnakis alteravam geneticamente os corpos humanos, o universo talvez estivesse preparando a Terra para receber consciências vindas de uma civilização em colapso. Percebe como isso muda completamente a narrativa? Os Anunnakis não precisariam ter vindo conscientemente para preparar os capelinos, mas suas ações acabaram tornando a Terra compatível com algo muito maior. E talvez essa seja uma das possibilidades mais intrigantes de todas. Porque os Anunnakis talvez não tenham criado o homem, mas alterado aquilo que já existia. Parte 3. O salto genético da humanidade. Existe algo extremamente estranho quando observamos a evolução da humanidade. Algo que há décadas intriga pesquisadores, arqueólogos alternativos, espiritualistas e estudiosos das antigas civilizações. Porque durante milhões de anos, a evolução humana parece ter caminhado lentamente, muito lentamente. Pequenas mudanças, pequenos avanços, longos períodos praticamente estáveis. Então, de maneira quase repentina, algo muda drasticamente.
A mente humana começa a acelerar, e talvez seja exatamente aqui que nasce um dos maiores mistérios da história da Terra. O que provocou essa transformação? Porque, segundo a visão tradicional, a evolução humana teria ocorrido apenas através de processos naturais extremamente longos. Mas quando analisamos determinados períodos da história antiga, surgem lacunas difíceis de ignorar. Espécies primitivas começam gradualmente a desaparecer. Enquanto isso, uma nova humanidade surge apresentando capacidades muito mais avançadas. A diferença não parece apenas física, parece mental, consciencial. Como se algo tivesse alterado profundamente o funcionamento da mente humana. Os antigos hominídeos viviam presos quase exclusivamente ao instinto, sobrevivência imediata, resposta ao ambiente, comportamento repetitivo. Mas em determinado momento, o ser humano começa a demonstrar algo completamente diferente. A consciência começa a se expandir. E talvez o primeiro grande sinal dessa mudança tenha sido a linguagem, porque a linguagem não representa apenas comunicação. Ela representa pensamento organizado, ela representa capacidade simbólica, ela representa consciência abstrata, e isso muda tudo. O ser humano deixa de apenas reagir ao ambiente e começa a interpretá-lo, começa a criar significado, começa a imaginar, começa a transmitir conhecimento entre gerações. E talvez tenha sido exatamente nesse ponto que a humanidade deixou de ser apenas biológica e começou a se tornar civilizatória. As mudanças começam a se acelerar. A organização social se torna mais complexa, grupos humanos passam a desenvolver hierarquias, cooperação estruturada, divisão de funções, estratégias coletivas, planejamento. A mente humana começa a operar em outro nível, mas existe algo ainda mais intrigante: o nascimento da consciência simbólica, porque em algum momento da história, o ser humano começou a olhar para o céu buscando significado, começou a criar símbolos, rituais, representações espirituais. Começou a enterrar seus mortos com objetos e cerimônias. Isso é extremamente importante, porque demonstra algo muito além da sobrevivência instintiva. Demonstra percepção da existência, demonstra questionamento, demonstra consciência sobre vida, morte e transcendência. E talvez tenha sido exatamente aí que a humanidade começou a se diferenciar profundamente de todas as outras espécies do planeta. A inteligência humana deixou de ser apenas prática. Ela se tornou abstrata, capaz de imaginar aquilo que não podia tocar, capaz de criar realidades mentais, capaz de desenvolver matemática, arte, espiritualidade, astronomia, arquitetura, filosofia. E tudo isso parece ter surgido rápido demais. Esse talvez seja o ponto mais perturbador, porque quando observamos o tempo gigantesco da evolução biológica, a aceleração humana parece abrupta, quase como um salto. Como se alguma força tivesse impulsionado violentamente o desenvolvimento cerebral da humanidade. E é exatamente aqui que as teorias envolvendo os Anunnakis começam a ganhar força dentro de certas correntes alternativas. A ideia de que a humanidade moderna não teria surgido apenas através de evolução natural linear, mas também através de interferência genética. Segundo essas interpretações, os Anunnakis teriam alterado geneticamente espécies humanas primitivas já existentes na Terra. Não criando um ser totalmente novo, mas acelerando drasticamente capacidades já presentes em estado rudimentar. O cérebro humano começa a expandir potencial, a percepção aumenta, a capacidade cognitiva se multiplica, a consciência simbólica desperta. E talvez isso explique algo extremamente curioso sobre a humanidade. Porque o ser humano parece carregar uma dualidade muito incomum. Ao mesmo tempo em que possui instintos primitivos extremamente fortes, também demonstra capacidades intelectuais e espirituais impressionantes. Como se duas naturezas coexistissem dentro da mesma espécie. Uma profundamente animal, outra quase transcendental. Talvez essa dualidade seja justamente resultado dessa convergência entre herança biológica terrestre, aceleração genética, expansão consciencial. Mas existe algo ainda mais inquietante, porque segundo algumas interpretações espiritualistas, essa aceleração humana não teria ocorrido apenas para atender aos interesses imediatos dos Anunnakis. Talvez existisse um propósito muito maior sendo preparado silenciosamente. Enquanto a humanidade evoluía biologicamente na Terra, Capella já começava lentamente a entrar em colapso. As guerras vibracionais aumentavam, a decadência moral se aprofundava, o desequilíbrio espiritual crescia.
E talvez a Terra estivesse sendo preparada sem que os próprios Anunnakis compreendessem completamente o que aconteceria no futuro. Porque agora começa a surgir uma possibilidade profundamente intrigante. E se os corpos humanos geneticamente acelerados tivessem se tornado compatíveis para receber consciências muito mais avançadas? Percebe como as peças começam lentamente a se encaixar. A humanidade primitiva talvez não possuísse estrutura biológica suficiente para receber consciências exiladas de uma civilização como Capella. Mas após o salto genético, a Terra começa a se transformar. Os corpos mudam, a mente muda, a percepção muda. Como se o planeta estivesse sendo preparado para um novo estágio da história humana. E talvez essa seja a razão pela qual a evolução da humanidade pareça tão estranhamente acelerada em determinados períodos. Porque talvez o verdadeiro salto não tenha sido apenas biológico. Talvez tenha sido consciencial. E talvez essa aceleração tivesse um propósito muito maior do que os próprios Anunnakis imaginavam. Parte 4. Capella caminhava para o colapso. Enquanto a humanidade começava lentamente a acelerar sua evolução na Terra, algo extremamente grave acontecia em outro ponto do cosmos. Capella caminhava para sua queda. E talvez essa seja uma das partes mais perturbadoras de toda essa história. Porque, segundo diversas correntes espiritualistas, Capella não era um mundo primitivo. Muito pelo contrário, ela teria alcançado um nível civilizatório extremamente elevado. Tecnologia avançada, manipulação energética, expansão mental, conhecimento vibracional. Uma sociedade capaz de dominar forças que a humanidade moderna ainda mal compreende. Mas existe uma verdade silenciosa que parece acompanhar todas as civilizações ao longo da existência. O avanço tecnológico não garante evolução espiritual. E talvez tenha sido exatamente aí que o colapso começou. Segundo os relatos espiritualistas, Capella entrou lentamente em um processo de decadência moral. Não de forma imediata, mas gradual, quase imperceptível no início, porque civilizações não entram em colapso da noite para o dia. Primeiro elas se desconectam espiritualmente, depois começam a usar conhecimento sem consciência, e somente no final surgem as grandes destruições. Os capelinos começaram a desenvolver um ego tecnológico extremamente perigoso. A inteligência passou a ser utilizada não apenas para evolução, mas para domínio. A tecnologia deixou de servir à consciência coletiva e passou a alimentar controle, superioridade, manipulação, poder. A espiritualidade começou lentamente a perder espaço. E talvez isso soe desconfortavelmente familiar, porque existe um padrão que parece se repetir em diferentes ciclos civilizatórios. Quanto mais poder uma sociedade conquista, maior o risco de ela acreditar que não precisa mais de equilíbrio espiritual. Segundo essas narrativas, Capella começou a se dividir internamente. De um lado estavam grupos que ainda buscavam alinhamento consciencial, responsabilidade vibracional e evolução moral. Do outro, surgiam setores cada vez mais dominados pela ambição tecnológica e pelo desejo de controle. As guerras começaram primeiro no campo ideológico. Depois se expandiram para algo muito mais grave, as chamadas guerras vibracionais. E aqui é importante compreender corretamente essa ideia. Não estamos falando simplesmente de guerras físicas convencionais. Estamos falando de uma civilização capaz de manipular energia, consciência e frequência em níveis extremamente avançados. As batalhas deixaram de ocorrer apenas no plano material, passaram a atingir diretamente estados emocionais, campos mentais, estruturas energéticas, equilíbrio coletivo. Segundo algumas interpretações espiritualistas, tecnologias vibracionais começaram a ser utilizadas de maneira irresponsável, frequências capazes de alterar percepção, campos energéticos desestabilizadores, interferências conscienciais. E quanto mais essas guerras avançavam, mais a própria estrutura espiritual de Capella começava a se deteriorar. Porque talvez exista uma lei universal extremamente importante. Toda civilização cria ao redor de si a frequência correspondente à própria consciência coletiva. E quando orgulho, ego e desequilíbrio passam a dominar uma sociedade, o próprio ambiente começa lentamente a adoecer junto com ela. Capella começou a perder a harmonia vibracional. O planeta já não sustentava o mesmo equilíbrio espiritual de antes. E aqui surge um dos conceitos mais profundos dessa narrativa, a incompatibilidade vibracional. Segundo essas correntes espiritualistas, planetas também evoluem. Mundos possuem frequência, possuem ciclos, possuem estágios conscienciais.
E em determinado momento, parte da população capelina já não conseguia mais acompanhar a frequência evolutiva do próprio planeta. Isso muda completamente a ideia tradicional de castigo, porque o chamado julgamento espiritual não teria sido uma punição religiosa, mas uma consequência vibracional. As consciências mais desequilibradas começaram a se tornar incompatíveis com o novo estágio evolutivo de Capella. Enquanto o planeta avançava, parte de sua população permanecia presa ao orgulho, ao domínio e à desconexão espiritual. E talvez essa seja uma das reflexões mais fortes de toda essa história. Porque uma civilização não entra em colapso apenas quando suas cidades caem. Ela entra em colapso quando perde sua conexão com a consciência. Segundo os relatos espiritualistas, chegou um momento em que a situação de Capella se tornou irreversível. O desequilíbrio coletivo havia alcançado níveis perigosos. As guerras vibracionais estavam destruindo a harmonia do planeta. E então teria ocorrido aquilo que muitas tradições descrevem como um grande julgamento espiritual. Não um tribunal religioso, mas uma reorganização evolutiva. As consciências incompatíveis com a nova frequência de Capella precisariam continuar seu aprendizado em mundos mais densos, planetas mais primitivos, ambientes onde ainda poderiam reconstruir moralmente aquilo que haviam perdido espiritualmente. E é exatamente aqui que as linhas começam a se cruzar, porque enquanto Capella mergulhava em decadência espiritual, a Terra passava por um processo de aceleração biológica. Enquanto um mundo desmoronava consciencialmente, outro começava lentamente a se tornar compatível para receber aquelas consciências exiladas. Percebe como as peças começam a se encaixar. Talvez os Anunnakis jamais tenham compreendido completamente aquilo que estavam ajudando a construir. Enquanto alteravam geneticamente a humanidade terrestre, Capella caminhava silenciosamente para o maior processo de exílio espiritual de sua história. E talvez esses dois acontecimentos nunca tenham sido separados. Parte 5. A engenharia cósmica invisível. Talvez exista uma pergunta ainda mais profunda por trás de toda essa história. E se nada disso tiver acontecido por acaso, por que quanto mais conectamos as linhas entre os Anunnakis, a aceleração humana, o colapso de Capella e o exílio espiritual, mais surge a sensação de que existe algo muito maior operando nos bastidores da evolução humana. Algo invisível, silencioso, quase impossível de perceber quando observamos apenas acontecimentos isolados. Porque pense por um instante. Enquanto os Anunnakis modificavam geneticamente a humanidade terrestre, Capella caminhava lentamente para o colapso. Enquanto a Terra acelerava biologicamente, milhões de consciências capelinas se aproximavam de um processo inevitável de exílio. E talvez seja difícil acreditar que tudo isso tenha sido apenas coincidência. Segundo diversas correntes espiritualistas, o universo não funciona apenas através do acaso. Existe algo semelhante a uma arquitetura evolutiva. Uma organização muito mais ampla do que a humanidade consegue compreender atualmente. Muitas tradições antigas falam sobre inteligências superiores, hierarquias espirituais, federações estelares, consciências responsáveis pelo equilíbrio evolutivo dos mundos. Não como governos espaciais caricatos, mas como estruturas conscienciais extremamente avançadas, seres capazes de enxergar ciclos civilizatórios inteiros, consciências que compreenderiam evolução planetária, frequência vibracional, compatibilidade espiritual, desenvolvimento coletivo. E talvez dentro dessa visão, a Terra nunca tenha sido apenas um planeta comum. Talvez ela já estivesse destinada a se tornar um grande ambiente de reconstrução consciencial. Mas existe um detalhe extremamente importante. Isso não significa que tudo tenha sido rigidamente controlado ou planejado nos mínimos detalhes. E talvez seja exatamente aqui que essa narrativa ganha profundidade. Porque os Anunnakis provavelmente não chegaram à Terra dizendo: vamos preparar este mundo para os futuros exilados de Capella. Isso seria simplista demais. Na verdade, eles possuíam seus próprios interesses: exploração, recursos minerais, engenharia genética, expansão civilizatória. Mas talvez exista algo muito maior na maneira como o universo organiza certos acontecimentos. Talvez inteligências superiores não precisem controlar diretamente cada movimento. Talvez elas apenas permitam convergências, sincronismos, alinhamentos evolutivos. E talvez tenha sido exatamente isso que aconteceu na Terra. Enquanto os Anunnakis seguiam seus próprios objetivos,
acabaram alterando geneticamente a humanidade primitiva. Os corpos humanos começaram a se tornar mais sofisticados, a mente humana começou a expandir capacidade, a consciência simbólica despertou, a inteligência abstrata começou a surgir. Sem perceber, a Terra começava lentamente a se tornar compatível com algo muito maior. Porque enquanto isso acontecia aqui, Capella se aproximava de seu julgamento espiritual. Percebe como os acontecimentos parecem caminhar paralelamente. Um planeta mergulhando em decadência vibracional, outro acelerando sua capacidade biológica e consciencial. E talvez exista algo profundamente simbólico nisso, porque enquanto uma civilização perdia equilíbrio espiritual, outra estrutura começava silenciosamente a ser preparada para receber aquelas consciências. Talvez essa seja a verdadeira engenharia invisível por trás da humanidade. Não uma manipulação direta e absoluta, mas uma convergência cósmica. Uma sequência de acontecimentos aparentemente independentes que lentamente começaram a se encaixar. E talvez isso explique por que tantas tradições espirituais falam sobre leis universais, ordem cósmica, alinhamentos vibracionais, propósito evolutivo. Porque talvez o universo funcione muito mais através de sincronismos do que através de imposições. Os próprios Anunnakis talvez nunca tenham compreendido totalmente o papel que desempenhariam dentro desse processo. Enquanto buscavam atender seus próprios interesses, acabaram criando condições biológicas para que consciências muito mais avançadas pudessem encarnar futuramente na Terra. Isso muda completamente a perspectiva. Os Anunnakis deixam de ser apenas criadores da humanidade e passam a ser parte de algo muito maior, instrumentos indiretos de um processo evolutivo gigantesco, talvez conduzidos sem perceber, talvez influenciados por inteligências superiores, talvez apenas ocupando um espaço dentro de uma arquitetura cósmica extremamente complexa. E aqui surge uma das ideias mais profundas de toda essa narrativa. Talvez a humanidade moderna nunca tenha sido resultado de um único acontecimento, mas da convergência entre evolução terrestre, interferência genética, planejamento espiritual, consciência exilada e sincronismos cósmicos, como se diferentes forças tivessem participado da construção silenciosa da experiência humana. E talvez seja exatamente por isso que o ser humano pareça carregar conflitos tão profundos dentro de si, porque sua origem talvez seja muito mais complexa do que imaginamos. Instinto terrestre, genética acelerada, consciências em reconstrução espiritual, tudo coexistindo dentro da mesma humanidade. E talvez o mais impressionante de tudo seja perceber o momento em que essas linhas finalmente se cruzam, porque quando Capella caiu, a Terra já estava pronta. Parte 6. A chegada dos primeiros capelinos. Quando Capella finalmente entrou em colapso vibracional, iniciou-se um dos processos mais profundos e silenciosos da história espiritual da humanidade. O exílio começou, mas talvez não da forma como muitas pessoas imaginam. Não estamos falando de naves gigantes atravessando o espaço físico e despejando civilizações inteiras na Terra. A ideia espiritualista sobre os exilados de Capella é muito mais complexa e talvez muito mais perturbadora, porque, segundo essas correntes, o verdadeiro exílio aconteceu através da consciência, através da reencarnação. Milhões de consciências começaram lentamente a ser transferidas para a Terra, não todas de uma única vez, mas em ondas sucessivas, gradualmente, como um fluxo contínuo atravessando gerações. E isso faz muito mais sentido dentro da própria lógica evolutiva, porque a Terra daquela época ainda precisava assimilar essas consciências. Era necessário adaptação, equilíbrio, integração progressiva. Segundo diversas interpretações espiritualistas, os primeiros capelinos começaram a encarnar entre grupos humanos já existentes no planeta. E aqui as peças começam novamente a se encaixar. Os corpos humanos haviam passado por acelerações genéticas anteriores. A estrutura biológica terrestre já não era tão primitiva quanto antes. A mente humana começava a demonstrar maior capacidade simbólica, intelectual e emocional, como se o planeta estivesse finalmente compatível para receber consciências mais complexas. Mas existe algo extremamente importante. Os capelinos não chegaram à Terra mantendo plena consciência de quem eram. A memória foi bloqueada, e talvez isso tenha sido necessário, porque imagine o impacto psicológico de uma consciência acostumada a uma civilização extremamente avançada, subitamente presa em um planeta ainda brutalmente primitivo.
Segundo essas narrativas, os exilados precisaram passar por um profundo processo de adaptação consciencial. A experiência terrestre era muito mais densa, muito mais limitada, muito mais instintiva. Os corpos físicos eram pesados. As emoções eram intensas. A dor era constante. A sobrevivência ainda dominava grande parte da experiência humana. E talvez esse tenha sido um dos maiores choques da história espiritual daqueles exilados, porque não foi apenas uma mudança de planeta, foi uma descida vibracional. Consciências acostumadas a níveis elevados de percepção agora precisavam reaprender dentro da matéria. Precisavam experimentar limitação, esquecimento, sofrimento, ego, conflito emocional. Talvez seja por isso que tantas tradições espiritualistas descrevem a experiência humana como uma espécie de escola ou processo de reconstrução interior. Porque, segundo essa visão, muitos dos exilados carregavam conflitos profundos, orgulho, sede de poder, desequilíbrio moral, desconexão espiritual. E a Terra se tornaria justamente o ambiente onde essas consciências precisariam reaprender aquilo que haviam perdido. Mas existe um detalhe ainda mais intrigante. Mesmo sem memória consciente de capela, os padrões internos permaneciam. As tendências emocionais continuavam presentes, as capacidades intelectuais permaneciam latentes, e talvez até uma estranha nostalgia silenciosa continuasse viva dentro dessas consciências, uma sensação de não pertencimento, como se algo estivesse faltando, como se parte da humanidade carregasse uma saudade impossível de explicar. Talvez isso explique por que tantas pessoas sentem uma conexão tão profunda com temas ligados às estrelas, à espiritualidade, ao cosmos, às antigas civilizações, à busca de propósito. Como se existisse uma memória ancestral escondida nas camadas mais profundas da consciência humana. E enquanto os capelinos chegavam gradualmente à Terra, a humanidade começava lentamente a mudar. As civilizações começaram a acelerar. O conhecimento passou a se expandir. A observação astronômica aumentou. A arquitetura evoluiu. A espiritualidade começou a ganhar estruturas mais sofisticadas, como se aquelas consciências exiladas carregassem fragmentos inconscientes de um conhecimento muito mais antigo. Mas aqui existe uma das partes mais importantes dessa narrativa. Os corpos haviam sido preparados, mas as consciências traziam conflitos antigos. E talvez seja exatamente isso que explica a profunda dualidade da humanidade moderna, porque o ser humano parece carregar simultaneamente inteligência extraordinária e impulsos destrutivos, capacidade de amar profundamente e facilidade para gerar violência, busca espiritual e apego extremo ao ego, como se diferentes heranças coexistissem dentro da mesma espécie. Talvez porque a humanidade moderna tenha nascido justamente dessa convergência entre genética acelerada, evolução terrestre, consciências exiladas, reconstrução espiritual, e talvez essa seja a verdadeira origem do conflito humano. Porque o exílio de Capela não terminou quando aquelas consciências chegaram à Terra. Na verdade, foi exatamente ali que tudo começou. E foi dessa convergência que nasceu a humanidade moderna. Parte 7. O nascimento da nova humanidade. Talvez a humanidade moderna tenha surgido de uma convergência extremamente rara dentro da história do planeta Terra. Uma fusão entre evolução terrestre, interferência genética e consciências exiladas. E talvez seja exatamente isso que torna o ser humano tão diferente de todas as outras espécies do planeta. Porque quando observamos a humanidade com profundidade, percebemos algo extremamente contraditório. O ser humano é capaz de criar beleza extraordinária, arte, música, arquitetura, filosofia, espiritualidade, mas ao mesmo tempo demonstra uma capacidade igualmente impressionante de destruição, guerras, dominação, crueldade, manipulação, violência, como se duas naturezas completamente opostas coexistissem dentro da mesma consciência. E talvez essa dualidade não seja acidental. Talvez ela seja resultado direto da própria origem da humanidade moderna. Segundo essa linha de interpretação, o ser humano parece carregar dentro de si 3 heranças diferentes. A primeira seria o instinto terrestre, a herança biológica primitiva da Terra, a luta pela sobrevivência, os impulsos emocionais, o medo, o apego físico, os desejos materiais, uma estrutura profundamente ligada à experiência animal e à necessidade de preservação. Mas em determinado momento da história, essa base terrestre teria passado por uma aceleração genética, e aqui entraria a segunda herança, a interferência Anunnaki, a expansão cerebral,
o aumento da capacidade cognitiva, o desenvolvimento da linguagem, a inteligência abstrata. A organização social, como se a humanidade tivesse recebido um impulso violento em sua capacidade intelectual. Mas talvez o elemento mais importante tenha chegado depois, a terceira herança, as consciências exiladas de Capella. E talvez tenha sido exatamente essa convergência que deu origem à humanidade moderna, porque agora existiam corpos biologicamente mais sofisticados, cérebros mais desenvolvidos e consciências extremamente complexas encarnando na Terra. Mas essas consciências carregavam conflitos antigos. E talvez seja exatamente aí que nasce a grande dualidade humana, porque os capelinos não chegaram como seres perfeitos, eles trouxeram inteligência elevada, criatividade, percepção espiritual, capacidade de organização, mas também carregavam orgulho, ego, tendências de domínio, desequilíbrios emocionais, conflitos morais não resolvidos. Talvez por isso a humanidade demonstre simultaneamente tanto potencial evolutivo e tanta capacidade autodestrutiva, porque dentro do ser humano parece existir uma batalha constante entre consciência e instinto, entre expansão espiritual e apego material, entre sabedoria e ego, e talvez seja exatamente isso que torna a experiência humana tão intensa. O ser humano parece ter sido lançado em uma condição extremamente complexa, carrega dentro de si memória espiritual fragmentada, impulsos primitivos, inteligência avançada, desejo de transcendência, necessidade de pertencimento, medo, criatividade, destruição, tudo coexistindo ao mesmo tempo. Talvez seja por isso que a humanidade tenha desenvolvido tão rapidamente espiritualidade, arte, astronomia, matemática, arquitetura monumental, sistemas filosóficos, como se existisse uma necessidade inconsciente de reconstruir algo perdido. Mas ao mesmo tempo os antigos padrões de Capella também começaram lentamente a reaparecer: disputa por poder, controle coletivo, elitização do conhecimento, corrupção moral, tecnologia desvinculada da consciência. E talvez isso seja uma das partes mais inquietantes dessa narrativa, porque o exílio não apagou automaticamente os conflitos internos dessas consciências. Na verdade, talvez muitos desses conflitos tenham sido trazidos para a Terra. E isso poderia explicar algo extremamente curioso sobre a humanidade. Nenhuma outra espécie do planeta parece tão dividida internamente quanto o ser humano, porque ao mesmo tempo em que busca evolução espiritual, também se prende profundamente ao ego. Busca paz, mas produz guerra. Busca consciência, mas se perde facilmente em poder e controle, como se carregasse dentro de si lembranças inconscientes de uma antiga queda. Talvez por isso tantas tradições espirituais falem sobre despertar, equilíbrio interior, transcendência do ego, reconexão espiritual. Porque talvez a humanidade esteja tentando resolver um conflito muito mais antigo do que imagina, um conflito que começou muito antes das primeiras civilizações da Terra. E talvez seja exatamente por isso que o ser humano pareça tão paradoxal, porque ele carrega instinto terrestre, genética acelerada e consciência exilada. Talvez essa seja a verdadeira origem da humanidade moderna. E talvez isso explique por que o ser humano é ao mesmo tempo brilhante e brutal. Parte 8. As primeiras civilizações. Depois da chegada gradual dos exilados de Capella à Terra, algo começou lentamente a mudar na humanidade. As sociedades humanas passaram a evoluir numa velocidade impressionante. Pequenos agrupamentos começaram a se transformar em centros organizados. A observação do céu se tornou constante. O conhecimento começou a surgir de maneira quase repentina. E talvez seja exatamente aqui que nascem as primeiras grandes civilizações da humanidade. Segundo essa linha de interpretação, muitos dos exilados capelinos começaram lentamente a reconstruir fragmentos do conhecimento que carregavam inconscientemente dentro de si, não como lembranças completas, mas como ecos, intuições, memórias fragmentadas, sensações profundas de que já haviam conhecido algo muito maior. Talvez por isso as primeiras civilizações humanas demonstrem uma obsessão tão intensa pelo céu, porque praticamente todas elas passaram a olhar para as estrelas como se existisse ali uma conexão ancestral esquecida. E talvez a primeira grande manifestação disso tenha surgido na antiga Suméria, uma civilização que até hoje intriga arqueólogos e estudiosos, porque a Suméria parece surgir abruptamente na história, com escrita sofisticada, organização social complexa, conhecimento astronômico avançado, estruturas religiosas elaboradas,
como se parte daquele conhecimento tivesse aparecido rápido demais. Os sumérios observavam os céus constantemente, mapeavam estrelas, registravam movimentos astronômicos, relacionavam conhecimento espiritual ao cosmos. E talvez isso não fosse apenas religião, talvez fosse memória. Logo depois, outras civilizações começaram a demonstrar padrões extremamente semelhantes. O Egito Antigo talvez seja um dos exemplos mais impressionantes, porque quanto mais estudamos o Egito, mais percebemos que aquela civilização parecia carregar um conhecimento muito além do esperado para sua época. As pirâmides, os alinhamentos astronômicos, a geometria extremamente precisa, os templos monumentais, os rituais ligados à consciência e à vida após a morte. Tudo parece apontar para algo muito mais profundo do que simples desenvolvimento cultural espontâneo. Talvez os egípcios não estivessem apenas construindo monumentos, talvez estivessem tentando preservar conhecimento, reconstruir símbolos, recriar fragmentos de uma memória muito mais antiga. E talvez seja exatamente aqui que o conceito de sacerdócio ganha tanta importância, porque em praticamente todas as civilizações antigas surgem grupos responsáveis por guardar conhecimento considerado sagrado: sacerdotes, iniciados, astrônomos, construtores, guardadores de símbolos celestes, como se determinadas consciências carregassem intuitivamente a necessidade de proteger algo extremamente importante. Talvez os capelinos encarnados entre os humanos começassem lentamente a reorganizar partes do conhecimento que haviam perdido durante o exílio, não de forma consciente e completa, mas através de impulsos interiores, uma espécie de saudade espiritual transformada em busca de conhecimento. E talvez por isso tantas civilizações antigas tenham desenvolvido astronomia avançada, geometria sagrada, alinhamentos cósmicos, templos voltados às estrelas, cultos celestes, sistemas espirituais profundamente conectados ao universo, porque talvez o céu não representasse apenas fascínio, talvez representasse origem, como se parte da humanidade estivesse tentando se reconectar inconscientemente com algo perdido há muito tempo. Mas existe algo ainda mais intrigante, porque junto do conhecimento, os antigos padrões também começaram a retornar. Hierarquias rígidas, disputa por poder, controle espiritual, elitização do saber, como se os mesmos conflitos que contribuíram para a queda de Capela começassem lentamente a reaparecer na Terra. Talvez isso explique por que tantas civilizações antigas apresentam simultaneamente profunda espiritualidade e sistemas extremamente controladores, sabedoria e poder caminhando lado a lado, porque as consciências exiladas ainda carregavam dentro de si conflitos não resolvidos. E talvez esse seja um dos pontos mais importantes de toda essa narrativa. O exílio não apagou automaticamente os desequilíbrios internos, ele apenas ofereceu uma nova oportunidade. Mas oportunidades não garantem transformação. A humanidade começou lentamente a reconstruir conhecimento. Astronomia, arquitetura, espiritualidade, matemática, organização civilizatória, como se fragmentos de uma antiga grandeza começassem novamente a emergir. Mas junto dessa reconstrução, o ego também começava a retornar. E talvez seja exatamente por isso que a história humana parece seguir ciclos tão repetitivos. Civilizações surgem, evoluem, expandem conhecimento, conquistam poder, e então começam lentamente a repetir os mesmos erros. Talvez porque os conflitos de Capela nunca tenham desaparecido completamente. Talvez eles apenas tenham sido transferidos para a Terra junto com os próprios exilados. E talvez essa seja a razão pela qual tantas civilizações antigas parecem carregar ao mesmo tempo beleza extraordinária e sombras profundas. Porque talvez as primeiras civilizações humanas não estivessem criando conhecimento, mas tentando se lembrar dele. Mas junto do conhecimento, os antigos erros também retornaram. Parte 9. A repetição do ciclo. Talvez a parte mais inquietante de toda essa história não esteja no passado. Talvez esteja acontecendo agora. Porque quanto mais observamos o mundo moderno, mais certos padrões começam a se repetir de maneira desconfortável. E talvez seja exatamente aqui que a história de Capela deixe de parecer apenas uma antiga narrativa espiritualista, porque talvez Capela nunca tenha sido apenas um planeta. Talvez Capela represente um padrão civilizatório, um ciclo que se repete sempre que inteligência cresce mais rápido do que consciência. Observe a humanidade atual por um instante. Nunca tivemos tanta tecnologia, nunca tivemos tanto acesso à informação,
Nunca possuímos tanto poder sobre o planeta, e ao mesmo tempo, nunca estivemos tão emocionalmente desequilibrados. A tecnologia evolui diariamente. A inteligência artificial cresce numa velocidade assustadora. Os sistemas de controle se tornam cada vez mais sofisticados. Os algoritmos aprendem comportamento humano. As emoções coletivas são manipuladas constantemente. A atenção humana virou produto. E talvez isso lembre muito mais as antigas guerras vibracionais de capela do que imaginamos, porque hoje as batalhas já não acontecem apenas fisicamente. Acontecem na mente, na percepção, na emoção, na consciência coletiva. As pessoas vivem conectadas o tempo inteiro, mas cada vez mais desconectadas internamente. A humanidade mergulhou em hiperestimulação constante, excesso de informação, excesso de consumo, excesso de distração, excesso de necessidade de validação. E enquanto isso, a consciência parece atrofiar lentamente. Talvez esse seja um dos maiores perigos das civilizações em decadência. Elas continuam evoluindo tecnologicamente enquanto se desconectam espiritualmente. E isso talvez explique por que a humanidade moderna demonstra sintomas tão estranhos. Ansiedade coletiva, vazio existencial, polarização extrema, perda de propósito, como se a civilização inteira estivesse entrando em um estado silencioso de fragmentação psicológica. As pessoas já não buscam verdade, buscam confirmação, buscam pertencimento emocional, buscam vencer narrativas. E talvez isso também tenha acontecido em Capela antes do colapso, porque civilizações raramente percebem que estão entrando em decadência enquanto isso acontece. Normalmente acreditam estar vivendo o auge da evolução, e talvez esse seja exatamente o momento mais perigoso. Hoje a humanidade já possui capacidade de alterar genética, criar inteligência artificial, manipular comportamento em massa, controlar informação globalmente, automatizar decisões humanas. Mas existe uma pergunta profundamente desconfortável. Nossa consciência evoluiu na mesma velocidade porque tecnologia sem consciência nunca foi verdadeiro progresso. E talvez tenha sido exatamente esse o erro que destruiu Capela. O ego tecnológico. A crença de que inteligência substitui sabedoria. A ideia de que poder significa evolução. E talvez o mais perturbador seja perceber que os sinais estão por toda parte. A espiritualidade se transforma em espetáculo. O conhecimento se transforma em disputa. A informação se transforma em manipulação. Enquanto isso, o ser humano continua profundamente preso ao ego, ao hiperconsumo, ao materialismo, à necessidade constante de estímulo, como se a humanidade estivesse lentamente perdendo sua conexão interior. E talvez seja exatamente assim que civilizações começam a colapsar. Não primeiro externamente, mas internamente. Primeiro elas perdem propósito, depois perdem equilíbrio, e então começam a usar tecnologia para preencher um vazio espiritual que nunca consegue ser realmente saciado. Talvez por isso tantas pessoas sintam hoje uma estranha sensação de ruptura, como se algo estivesse profundamente errado, como se a humanidade estivesse acelerando em direção a algum ponto desconhecido. E talvez exista uma razão para isso, porque segundo diversas correntes espiritualistas, planetas também atravessam ciclos evolutivos, frequências mudam, consciências se reorganizam, civilizações entram em períodos decisivos, e talvez a Terra esteja se aproximando novamente de um desses momentos críticos. Não necessariamente um fim físico do mundo, mas um ponto de separação consciencial, um momento onde cada consciência começa lentamente a revelar aquilo com o que realmente está alinhada. E talvez seja exatamente aqui que a história de Capela se torne tão importante. Porque ela deixa de ser apenas um relato sobre o passado e passa a funcionar como um aviso. Talvez civilizações sempre recebam sinais antes do colapso. Talvez sempre existam oportunidades de mudança. Mas talvez o problema seja que sociedades em decadência raramente acreditam que precisam mudar, porque continuam fascinadas pelo próprio poder. E talvez a humanidade esteja entrando exatamente no mesmo ponto crítico que um dia destruiu Capela. Parte 10. O último questionamento. Talvez a humanidade esteja vivendo um dos períodos mais decisivos de toda a sua história. E talvez o mais inquietante seja perceber que quase ninguém consegue enxergar isso claramente. Porque enquanto o mundo continua acelerando, a consciência humana parece cada vez mais fragmentada. As pessoas estão cansadas, confusas, ansiosas, buscando respostas em todos os lugares, menos dentro de si mesmas,
E talvez esse seja exatamente o grande desafio da humanidade atual. Não a falta de tecnologia, mas a falta de consciência. Porque nenhuma civilização entra em colapso apenas por fatores externos. Primeiro ela se desconecta espiritualmente. Primeiro ela perde equilíbrio interno. Primeiro ela transforma poder em ego e conhecimento em controle. Talvez seja exatamente isso que antigas histórias sobre Capella tentaram simbolizar. Não apenas a queda de um planeta, mas o risco que toda civilização corre quando inteligência cresce mais rápido do que maturidade espiritual. E talvez a Terra esteja entrando novamente diante desse mesmo ponto de escolha. Hoje se fala muito sobre transição planetária, despertar coletivo, mudança vibracional, nova era. Mas talvez poucas pessoas tenham parado para refletir profundamente sobre o verdadeiro significado disso. Porque talvez a chamada transição planetária não seja apenas um evento externo. Talvez ela aconteça primeiro dentro da consciência humana, nas escolhas individuais, nos valores, na frequência emocional, na forma como cada pessoa responde à vida. Segundo diversas linhas espiritualistas, a humanidade estaria entrando lentamente em um processo de separação vibracional, não como castigo, mas como consequência natural da própria consciência. Porque cada ser humano escolhe diariamente com o que deseja se alinhar. Com ego, ou consciência. Com manipulação, ou verdade. Com materialismo absoluto, ou evolução interior. Talvez seja exatamente por isso que o livre-arbítrio seja tão importante. Porque nenhuma consciência é forçada a despertar. Cada pessoa decide aquilo que alimenta, aquilo que acredita, aquilo que vibra, aquilo que se torna. E talvez o futuro da humanidade esteja sendo definido exatamente agora, silenciosamente. Através das pequenas escolhas coletivas que parecem insignificantes, mas que lentamente moldam o destino de toda uma civilização. Talvez por isso tantas pessoas sintam atualmente inquietação interior, sensação de desconexão, necessidade de despertar, busca por propósito, vontade de compreender algo maior, como se parte da humanidade estivesse começando lentamente a recordar que existe muito mais além da matéria. E talvez seja exatamente aqui que toda essa história deixe de ser apenas sobre Anunnakis, Capella, antigas civilizações, exílio espiritual, e passe a ser sobre nós. Sobre aquilo que estamos fazendo com a consciência que recebemos, porque talvez o verdadeiro legado de Capella não seja o medo do colapso, mas a oportunidade de não repetir os mesmos erros. Talvez a humanidade ainda tenha escolha. Talvez ainda exista tempo para equilíbrio. Talvez ainda seja possível desenvolver tecnologia sem perder espiritualidade. Expandir inteligência sem abandonar consciência. Evoluir sem destruir a própria essência humana. Porque no final, talvez os Anunnakis tenham moldado os corpos, mas o destino da humanidade sempre dependerá da consciência que habita dentro deles. E se este estudo fez sentido para você, eu convido você a continuar caminhando conosco nos próximos conteúdos do canal, porque ainda vamos aprofundar temas ligados aos exilados de Capella, aos Anunnakis, às antigas civilizações, à consciência humana, à transição planetária e aos ciclos ocultos da humanidade. Também deixo o convite para conhecer os conteúdos do canal voltados ao despertar espiritual e expansão da consciência. Inclusive o curso do Despertar Espiritual e da Consciência, que está em andamento, onde aprofundamos temas ligados à percepção energética, consciência vibracional, espiritualidade, frequência, equilíbrio interior, expansão consciencial. E aproveite também para ouvir as músicas e frequências vibracionais disponíveis no canal. Muitas delas foram desenvolvidas justamente para auxiliar relaxamento mental, equilíbrio energético, foco, meditação, harmonização emocional, expansão da percepção interior. Se você chegou até aqui, talvez não tenha sido por acaso. Então participe, deixe sua visão nos comentários. Quero muito saber o que você pensa sobre tudo isso. Você acredita que a humanidade está repetindo antigos ciclos? Os Anunnakis e os exilados de Capella podem realmente fazer parte da mesma história? Ou tudo isso seria apenas um grande simbolismo sobre a própria evolução humana? Compartilhe este estudo com outras pessoas que também buscam compreender os mistérios da consciência e da origem da humanidade. E se quiser continuar acompanhando os próximos capítulos dessa investigação, já faça parte do canal, porque talvez este seja apenas o começo de algo muito maior.